Opa, e aí? Bem-vindos mais uma vez ao Alerta Desenhos, o canal onde eu falo sobre os meus desenhos e animações favoritas. Hoje analisaremos um dos 5 novos episódios de Miraculous, o episódio Paixão. Paixão é o sétimo episódio da quinta temporada, que vem depois de Ilusão e Determinação, episódios 6 e 5, e antes de Reunião e Exaltação, episódios 8 e 9. Então se gosta de Miraculous, já se inscreve, deixa o like, comente sua opinião sobre o episódio e seja feliz! O episódio começa com Arya e Marinette numa festa do pijama igual à destruição, onde elas também estão fazendo uma festa do pijama. Arya pergunta a Marinette se ela está apaixonada pelo Cat Noir, e a garota diz que nem faz sentido ela ficar surpresa, porém, Arya diz que até uns minutos atrás, Marinette se fazia de gato e sapato pelo Adrian. Marionette revoltada diz que amar o Adrian foi uma ideia horrível, pois graças ao amor que ela sentia por ele, ela perdeu todos os Miracles. E que amar o Cat Noir é uma boa ideia, pois ele é perfeito e não faz mais piadas horríveis. Eu não entendi o que ela quis dizer com as piadas horríveis. Então Alia diz que no momento que o Adrian começa a gostar da Marinette, ela vai lá e arranja um novo crush. Ela pergunta se a Marinette está fugindo dos sentimentos dela, e ela diz que não está fugindo de nada e que está na hora de ir pra escola. Porém, são 7 da manhã e ela tá saindo de novo de pijama, dizendo que ela tá com novos hábitos e um novo amor. Já com o Adriano Vinagrete, nosso sentimonstre de estimação, ele está tendo um sonho com a Marinette, que a princípio não quero detalhes. E ele ainda fica repetindo o nome dela e até faz um desenho dela no espelho graças ao vapor. Flag já não aguentando mais a pena, quer dizer, o Adrian dizendo o nome dele, o nome da Marinette inúmeras vezes, vai lá e diz pra ele se ele ainda lembra da Ladybug, se ele vai abandoná-la. Adrian responde que não, mas ela não ama ele, então ele vai deixá-la escolher quem ela quer pra ela. Eu acho que eu sou meio machista, mas ok. Flag diz que talvez a Marinette nem goste dele, então Adrian retruca dizendo que um talvez não é o suficiente, que ele terá que perguntar a ela. Ele sai do quarto, chegando na cozinha de da sua mansão, o cômodo novo da sua casa, da sua mansão, que é até meio simples demais. Tirando o fato de que tem 3 fogões. Adrian vê seu pai cozinhando algo novo até pra ele e até pra mim. Gabriel então diz que é bom ver o filho de bom humor e se ele quer bananas nas panquecas dele. E ele diz que sim. Já no quarto do Adrian, seu despertador toca e Natalie entra dizendo que ele vai se atrasar para a escola. Porém, ela fica surpresa ao ver que o Adrian não está na cama. Porém, ela se dá conta de que ele não está na cama, e sim no andar de baixo. Então, ela desce as escadas meio pistola, abre a porta da cozinha e vê o Adrian encarando as bananas. Então, bate no balcão e diz para o Gabriel que o filho dele não gosta de panquecas naquele modo, e sim é um modo natural. Então, ele deve ter ficado com trauma de bananas depois do episódio com banana. Gabriel diz a Adrian que ele deveria ter dito a ele isso, porém o garoto diz que tá tudo bem, só que a Natalie diz que ele não devia fazer isso para agradar o pai dele. Porém, ele ainda diz que está tudo bem. Gabriel então pergunta a Natalie como ela quer as panquecas dela, e ela fala, tipo, ela fica sem reação, respondendo que não entendeu. Então ele diz que eles vão tomar o café da manhã como uma família. E na hora que eu ouvi isso, eu ri muito. Eu fiquei pensando, vocês, uma família, me poupem. Tá mais pra ciclos de Soleil, mas família, nossa, Jesus. Natalie e o fantasma do Natal passado recebem um alerta de que estava na hora do Adrian ir pra escola. E os dois falam ao mesmo tempo com Gabriel dizendo que ele deveria ir se arrumar e a Natalie simplesmente concordando. Então Adrian sai vendo uma cena feliz da Natalie e o Gabriel, parecendo um casal, coisa que deveria ser, mas não é. E acho que já morreu em contra-ataque, mas ok. Então a cena do trailer acontece. Depois que o Adrian vê os dois fazendo cosplay de A Família do Futuro, Natalie faz eu acho que uma chave de braço, eu realmente não sei dizer, e coloca Gabriel contra o balcão. E bem, aquela conversa de sempre, desde que ele se tornou membro do clã da menina amada Aida de The All House, ela diz que Gabriel está louco e que ela não deixará ele reescrever o mundo à base da sua loucura e que Adrian precisa dele, que ele deveria parar de pegar os Miracles, ou de tentar fazer isso todo dia. Porém, ela solta ele e ele mostra a ela a marca do cataclismo, que fica uma graça no braço dele, eu adorei. Mas voltando ao episódio, ele diz que se não conseguir pegar os Miracles, o Adrian vai acabar ficando sozinho, coisa que já é super... Porém, né, ele vai continuar tentando matar os dois jovens para pegar as duas bijuterias e salvar a Emily, e a ele, e a Natalie. Agora ele diz isso, né? Ele realmente esqueceu como funciona o desejo do poder absoluto. Bom, será que um dia veremos alguém usando e não sendo um episódio What If? Quem sabe, né? Já no andar de cima, Adrian está conversando com o Plague sobre como acha legal que a Natalie e o pai dele estejam se dando bem, porque ele viu ela segurando um anel do pai dele. Coitado do passarinho. Então ele diz que talvez devesse dar a Marinette um anel. Aí Plague diz que ele vai pedir ela em casamento, com ele falando que ele está exagerando. Então Adrian diz que vai falar com ela no intervalo, e que talvez escreva um poema. Plague também acha essa ideia ruim, eu também acharia ruim receber um poema de alguém. Então Adrian agradece ao morcego sem asas, mas ele precisa de um conselho de verdade. Natalie estava sentada em sua cama sozinha no escuro, pensando nas decisões que tomou na vida, pois morar com o velho da van deve ser complicado, já que ela tem que ter muito autocontrole para não empurrar ele da escada e culpar a gravidade. Ela levanta e anda até uma imagem da Emily com Gabriel antigamente. Abre um cofre secreto onde tem uma carta, algo que pode ser um livro bem embrulhado, e um celular, que sua surpresa que ainda está carregado. Nos é revelado que esse celular era a noiva cadáver, nossa querida Emily Agreste. A Natalie começa a mexer no celular e então clica em um vídeo da Emily, falando que a Natalie deveria impedir o Gabriel caso ele ficasse biruteteia das ideias e que ela deveria cuidar do Andrew como se fosse a mãe dele. Então ela chorando diz que ela falhou com a Emily
E depois fala que não vai deixar o maluco do Albert Einstein, antes da morte, criar outro universo à base da sua loucura, como eu disse antes. Então alguém bate na porta e ela acende as luzes, batendo palmas, e o Adrian aparece e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim. Então ele diz que ele está gostando de uma garota e queria saber como foi o primeiro amor dela. E agora, senhores, uma parte da história foi revelada. Natalie era uma caçadora de objetos mágicos, que conheceu Emily e o Gabriel em uma das explorações que ela tinha em busca do Prodígios, que ele disse no especial de Xangai, que ele estava buscando há 15 anos. Então Adrian pergunta se a Natalie vai fazer cosplay de Emily, e ela diz que não, e que ele não precisa se preocupar, pois ela está perfeitamente bem, e expulsa ele do quarto dizendo que ele vai se atrasar, então volta para o seu manequim com a sua roupa de Dora Aventureira. Já na cena seguinte, o Gabriel Agreste está conversando com o cadáver da sua esposa, e a cada dia que passa essas cenas se tornam quase que normais. Então ele diz que não sabe como continuar sozinho, e a Natalie chega dizendo que ele não está sozinho, que ela vai ajudá-lo, mais uma vez, por prometer a ele pegar todas as joias mágicas do mundo. Então pede para ele akumatizá-la, com ele negando, dizendo que ela já se arriscou demais. E ele tá certo, ela já se arriscou demais. Ela merece coisa melhor do que esse dono da Apple. Adrian chegando na escola, e nessa cena eu fiquei um pouco encucado, pois, tipo, não tem nada na frente dele. Ele tá parado ali, mas não tem nada na frente dele. Aí já na cena seguinte ele esbarra na Marinette. Ela nem tava ali, aí, tipo, e não tem como ela ter chegado ali e parado propositalmente bem na frente dele. Bom, tanto faz. Ele esbarrou nela e ela age como sempre, gaguejando e trocando ordem das palavras. Porém, nota que Adrian não está bem e pergunta o que aconteceu. E ele explica ele não está bem porque alguém que ele ama não está bem também. E ele não pode fazer nada para ajudar. Então Marinette disse que a companhia dele é a melhor coisa que ele podia oferecer a essa pessoa e aproveitar todo o tempo com ela. Basicamente ela já falou assim, bom, ela vai morrer, aproveita. Então ele diz que a marionete faz ele se sentir melhor e todo aquele blá 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 de sempre de quando alguém gosta de outra pessoa. Incrível, né? Então ela diz que não é nada disso, que ela só faz coisas aleatórias, tipo agora, onde ela esbarra em um garoto e diz desculpe senhora, derrubando seus papéis e indo pra escola. Plague diz que a declaração não poderia ter sido pior e que era hora de seguir em frente, porém Adrian diz que ainda não é a hora. Já na cena seguinte, Tiki e Plague são na sala de arte sozinhos. Acho que a liberdade tem que ter seu limite, sabe? Eles dois conversam de como é ruim a Marinette estar apaixonada pelo Adrian, e a Tiki diz que não vê problema nisso, pois finalmente eles ficariam juntos. Porém, Plague diz que aquilo é horrível, cataclísmico, que não pode acontecer, pois se acontecer eles dois vão namorar depois descobrir a identidade um do outro, igual em Oblivion, Cat Blanc e Efêmero. Outros exemplos bons, né, pessoal? Então Tiki diz pro Plague que relaxar, pois a marionete tem vários planos, que ela nunca leva nada, e se depender dela, esses planos nunca vão levar a um romance. Pois ela sempre, vai lá e cria objetos estranhos para oferecer pro romance dela, pro amor no caso, e nunca dá nada. Agora sabemos a confiança que a Tiki tem na Marinette no quesito amor. Zero. Essa cena seguinte foi muito estranha para mim e me fez ficar questionando o roteiro do episódio até nessa parte. A Natalie, ainda olhando a fantasia dela de aventureira, começa a conversar com o Monark do nada, falando que ela é a vilã Safari, e ela conseguiu até deixar ele irritado, eu adorei a reação dele com isso. Então ela disse que eles sempre falharam em tentar pegar os Miraculous, pois sempre focavam nas joias, e não nos portadores delas, então ela pediu o poder de sempre acertar suas presas. Então ele faz a cena de sempre, lança um Mega Combo no manequim, ela abre, toca no manequim e vira Safari. Essa foi uma comatização muito mal feita, sei lá. Ela pede o poder da paixão e ele dá a ela, simplesmente de graça. Aí ela usa o Gênesis para criar seu equipamento de caça, que eu não vou entrar em detalhes, pois algumas coisas ali eu nem sei o nome. Monark diz a Safari que ela não pode usar mais de 6 poderes, e ela diz que não precisa de dicas, pois não vai cometer os mesmos erros que ele. Aí ela sai e diz que está na hora da caçada, usando o poder da sua arma estranha e o poder da ilusão para trazer de volta o Tagueador do Tempo. Na escola François Dupont, Marinette e seus amigos estão tendo alguma aula estranha com a professora Mandelayev quando eles recebem um alerta de Mega Kuma na Alliance. Com o tagueador dizendo que se a Ladybug e o Cat Noir não entregarem seus Miraculous, ele vai mandar Paris para a Idade Média. Milene diz o óbvio para o público infantil, enquanto Max diz que se eles continuarem ali, eles se vão para a Idade Média. Outra coisa óbvia para o público infantil. Aí todos saem correndo, deixando a professora sozinha. E a Chloe diz de fundo que ela não vai voltar para a Idade Média por causa da lei inútil. Ah, esse papel de vilã que ela tem, cada dia mais toca meu coração e me faz desistir da humanidade. Marinette do banheiro da escola fica feliz com o akumatizado. A garota diz que ela vai poder ver o Cat no ar, e a Tiki pergunta se ela não deveria estar preocupada com o akumatizado. Então ela vai lá e diz que sim, e se transforma. Yay! A cena seguinte é tão sem graça que eu vou pular ela inteira, porque só, tentar resumir boa parte dela é muito tempo de vídeo. Então não.
Então eu vou resumir da pior forma possível. A Safari consegue ter Ladybug e Cat lá no seu radar, então ela usa o Ferroada para tirar um perseguidor atrás deles dois. A Ladybug e o Cat Noir que estavam em guarda esperando essa guia do tempo para aparecer e ele não apareceu, pois a ilusão acabou ali. Quando o Cat Noir diz que ele pode ter voltado para seu próprio tempo, e a Ladybug concorda e ela chama ele para ir pro cinema, deixando ele confuso, dizendo que não seria uma boa hora e que não faz sentido eles dois irem juntos pro cinema. E ela diz que é verdade. Aí ela é paralisada pelo Ferroada. Cat Noir se aproxima dela quando vê um perseguidor vindo na direção dele e ativa o Cataclismo para impedir sua paralisação. Aí ele começa a correr com a Ladybug nos braços, desviando dos perseguidores, dos carros e de tudo que tem na frente dele, pois só hoje as coisas começaram a dar errado para aparecer tanto trânsito e tanto personagem em um único episódio. Igual Evolução e o fim de Contra-Ataque. Pulando tudo isso, indo por mais importante, eles vão parar no esgoto, com ele quase se transformando e dizendo que seria útil ter ela ali agora. Aí ele para em uma encruzilhada, quase sendo pego por todos os perseguidores que a Safari lançou na direção dele, mas ele se destransforma porque acabou o seu tempo e os perseguidores vão embora. Então ele coloca a Ladybug ainda paralisada do outro lado da parede e diz pro Plague pegar os brincos dela. E para mim isso não fez o menor sentido, mas seguiremos em frente. Então ela volta ao normal e ela pergunta onde estão os brincos dela, com o Adrian respondendo que está com ele. Aí ela fica mais calma. Eu não ficaria tão calma assim como ela, pois ele até pensou em usar os Miraculous juntos para fazer o desejo absoluto. Sorte é que a marionete, como salvadora da pátria, impediu, dizendo que poderia acontecer algo pior se ele fizesse o desejo. Aí ele desiste da ideia, e diz que a arma da Safari rastreia eles caso se transformem em Ladybug e Cat Noir novamente. Então a marionete diz que está na hora da Lady Noir e o Mr. Bug voltarem. Aí eles trocam os Miraculous, se transformam e eles voltaram, senhores. Os melhores voltaram. Apreciem esses dois, pois não veremos eles novamente por muito tempo. Aí eles esperam para ver se algum perseguidor iria aparecer, mas não aparecem. Yay! Perseguidores voltaram para a Safari e ela lança novamente o tagueador do tempo. Só que agora Mr. Bug e Lady Noir estão vendo ela por trás, com Mr. Bug dizendo que a caçadora virou a caça. A Lady Noir elogia ele dizendo que a roupa vermelha com bolinhas realça seus olhos verdes. Ok. E eu só pensei, e essa cara de sem graça, hein? E ele diz que o dela também fica bom nela e que se eles não fossem caçar agora, eles virariam a caça novamente. Só que a Lady Noir tá meio lerda, sabe? Apenas concordando, pois está admirando a beleza do Mr. Bug. E eu faria o mesmo. E fica agindo como marionetes. Então eles saem, o Mr. Bug pega a arma da Safari e a Lady Noir destrói a arma dela com um cataclismo. E eu odiei essa cena. Essa cena de destruição foi horrível. Eu queria virar a arma, virar pó, corroer, sumir, deixar de existir. Mas não, ela simplesmente se desmontou igual um boneco de Lego. E eu odiei. Só que isso deixou o Mr. Bug confuso, perguntando como que ele vai capturar uma Akuma que não existe. E bom, a Safari com fogo nos olhos vai lá e lança um pedaço de uma das paredes das casas neles. E ela conseguiu deixar Lady Noir pistola também, dizendo para Safari não esmagar o rosto lindo do parceiro dela. Então a Safari diz que ela não precisa ficar com ciúmes, que ela vai esmagar o dela também. E volta a lançar pedaços das casas neles, até alterando as leis da física. Então eles caem e ela explica que destruir os objetos dela não é a mesma coisa que destruir o poder dela, pois com o poder que ela tem, ela sempre consegue o que ela quer. Então ela fica lançando mais tralhas deles, fazendo com que eles caíssem na frente do cinema. A Lady Noir diz que era uma boa ideia ir ao cinema. E o Mr. Bug não está aguentando mais os flertes, pois diz que o traje dele realmente tem um efeito muito estranho nela. E isso, meu querido, se chama Quer dizer, a Safari joga um carro em cima dele, só que a Lady Noir consegue parar ele com o seu bastão. Lady Noir diz que o Monark que quer os Miraculous, então pergunta para a Safari o que caralhos ela quer, com a Safari dizendo que ela quer a mesma coisa que o Monark, para fazer um desejo, pois todo mundo tem um. Então Mr. Bug dá uma de Marinette, dizendo que se ela desejar seja lá o que for, pode acontecer algo com quem ela ama. E ela diz que ela não ama ninguém. Aí o Mr. Bug diz que independente deve ter alguém que a ama e que se importa com ela. Aí ele destrói o radar dela e depois a Lady Noir quebra seu chicote. Mas nada de Mega Coma. Então o Mr. Bug diz que o objeto dela pode estar onde ela estava antes de ser acumatizada. Aí ele invoca o talismã, que por mera coincidência é um perfume do Adrian Agreste. Aí ele diz pra eles irem para a mansão Agreste, com a Lady Noir dizendo que isso não faz o menor sentido. Porém, ele diz pra ela confiar nele, pois ele sempre confiou nela quando a solução vinha de uma carta de baralho a um radiador ou um apito. Então ela confia nele e diz pra ele ir lá que ela vai cuidar da Safari. Porém, a Safari já estava indo atrás do Mr. Bug. Aí a Lady Noir se joga em cima dela, dizendo que ela é a única que pode correr atrás dele. Mas a Safari não tá nem aí pra gata sorrateira e joga ela pra longe. Mr. Bug chega na mansão Agreste e destrói o manequim no momento que a Safari aparece na janela. Então ela volta ao normal, ele captura o Akuma, o Gabriel aparece lá preocupado, pois agora ele é um novo homem, é incrível até pensar nisso. E a Lady Noir diz que a Natalie foi akumatizada e o Mr. Bug ficou puto com isso, muito puto, falando que não, que o Monarca usou uma pessoa com a saúde meramente destruída para os seus planos malignos.
Uma coisa que me intrigou é o modo como o Gabriel olhou para os dois, como se fosse a primeira vez que via eles. Mas não é a primeira vez, eles já se viram em Reflectdoll, tecnicamente. Então eles vão embora e lá em cima das casas de Paris eles estão fazendo Zero. E o Mr. Bug diz se ela não está esquecendo de nada, com ela respondendo se ela quer um beijo de despedida. E ele diz que ela tem que devolver o Miraculous dele e ele o dela. Marinette e Alice estão conversando sobre os acontecimentos do episódio, pois né, elas sempre vão conversar sobre isso, eu acho, no final de todo episódio. E sobre o Mr. Bug, nada demais até aqui. Porém a Marinette diz que com o Cat Noir ela pode falar qualquer coisa sem gaguejar ou aprender um novo idioma. E que é coisas que ela, tipo, nunca teve coragem de falar para o Adrian. Natalie está alone em seu quarto vendo os vídeos da Emily, quando Adrian aparece de novo se desculpando por ter sido a causa da aclimatização dela, com ela dizendo que ele não tinha intenção de machucá-la. Aí ele abraça ela e até que é uma cena fofa de se ver. E eles começam a conversar sobre a garota que o Adrian está apaixonado. E essa foi a análise de paixão. Eu achei esse episódio um saco. Literalmente nada dele me fez ficar pensando por muito tempo a fio. Tanto que enquanto eu fazia essa análise, eu já tava simplesmente querendo terminar ela de uma vez. Então eu dou uma nota de 6.9 para esse episódio. Ele com certeza, com toda certeza, não está no meu ranking de melhores episódios. Então é isso, meus queridos. Até a próxima análise que será sobre exaltação. Só para falar sobre o que rolou lá, porque alguns aí que já viram sabem o que rolou lá. Aí voltaremos à programação de analisar os outros episódios que faltam, Ilusão e Reunião. Então, bye bye!